À medida que as tensões aumentam mais uma vez na região do Golfo, um ator inesperado entrou no conflito. A Ucrânia está envolvida no conflito e vai além de compartilhar sua experiência com drones com as nações do Golfo. Soldados ucranianos fazem algo incrível contra o Irã, algo que ninguém mais poderia ter feito e surpreendeu os Estados Unidos. Para a Ucrânia, é chance de se tornar um ator de peso em uma região onde antes tinha pouca influência. A Ucrânia enviou não só conhecimento ao Golfo, mas também soldados que estão derrubando drones iranianos. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que revelou essa informação aos repórteres, a Ucrânia tem atuado no Oriente Médio. Derrubamos coisas? Sim. Só em um país? Não, em vários. Disse o presidente da Ucrânia em reunião fechada, segundo o Business Insider. Isso é enorme. Sabíamos que a Ucrânia enviou especialistas a vários países do Golfo para ajudá-los com ameaças dos drones Shahed do Irã. O que não sabíamos é que esses especialistas fariam mais do que apenas orientar seus aliados do Golfo sobre os drones interceptadores que a Ucrânia está fornecendo. Eles parecem ser soldados. Eles trazem uma versão bem mais direta de sua experiência do que se imaginava. Zelensky acrescentou que a Ucrânia participou de operações de defesa aérea para vários de seus parceiros do Golfo, embora ele tenha se recusado a nomear especificamente quem se beneficiou das interceptações da Ucrânia. Ele disse que a Ucrânia já foi compensada por seus esforços. Ajudamos a fortalecer a segurança deles em troca de apoio à resiliência do nosso país. Isso vai além de apenas receber dinheiro, disse o presidente ucraniano. Segundo a Business Insider, essas contribuições incluíram armas, petróleo, diesel e apoio financeiro direto, ajudando a Ucrânia a superar a campanha de desgaste russa. Há mais a comentar sobre as negociações da Ucrânia com as nações do Golfo afetadas pela Operação Fúria Épica. Contaremos como a situação se agravou nesse setor em breve. Antes da notícia, a Ucrânia já havia confirmado o envio de 228 especialistas em drones ao Golfo. Esperávamos que esses especialistas ajudassem os parceiros do Golfo da Ucrânia a criar defesas aéreas contra drones iranianos. Isso ainda parece ser o caso, mas Zelensky afirmou que era mais do que isso, dizendo na reunião fechada: não era uma missão de treinamento ou exercícios, mas apoio para criar um sistema moderno de defesa aérea eficiente. Isso mostra a Ucrânia indo além do envio de armas. Agora influencia diretamente as nações do Golfo como resultado da Operação Fúria Épica e das respostas do Irã. Vale notar que tudo isso ocorreu antes do cessar-fogo entre Estados Unidos, Israel e Irã ser anunciado. O cessar-fogo provisório seguia válido quando a AP News noticiou o envolvimento direto da Ucrânia nas defesas aéreas dos estados do Golfo. Naquela época, Estados Unidos e Irã conversavam. Então, os Shahids lançados pelo Irã contra vizinhos do Golfo não sobrevoavam mais a região. Mas isso vai mudar, pois o cessar-fogo foi rompido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o fracasso das negociações com o Irã em duas postagens na Truth Social, nas quais ele colocou a culpa diretamente no Irã por se recusar a abandonar seu programa nuclear. A reunião com o Irã começou pela manhã e durou quase 20 horas. Eu poderia detalhar tudo o que foi conquistado, mas só uma coisa importa. Trump afirmou que o Irã não quer desistir de suas ambições nucleares. Ele anunciou que os Estados Unidos farão um bloqueio naval no Estreito de Hormuz para combater o bloqueio do Irã nessa via marítima. Com o conflito reacendido, o inevitável deve acontecer. O Irã voltará a usar drones Shahed no Estreito de Hormuz. Mais preocupante para os estados do Golfo é que esses drones e mísseis iranianos voltarão a mirar bases militares e infraestrutura em seu território. A Ucrânia mostrou que pode ajudar os estados do Golfo na defesa. Com o fim do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, é provável que soldados ucranianos nesses estados se envolvam ainda mais na destruição de drones iranianos. Mas voltando ao que a Ucrânia confirmou, vemos uma clara escalada. O que antes se pensava ser apenas um compartilhamento de conhecimento é, na verdade, uma ação direta sendo realizada por soldados ucranianos em solo do Oriente Médio. A questão agora é por que os novos aliados do Golfo da Ucrânia precisariam disso em primeiro lugar. Afinal, muitos deles são aliados dos Estados Unidos e possuem seus próprios sistemas modernos de defesa aérea para lidar com drones iranianos. Por que precisariam da Ucrânia e seus soldados para ajudá-los a desenvolver o que Zelensky chama de defesas aéreas contra uma ameaça moderna? A resposta se resume a duas palavras: drones interceptadores. Zelensky confirmou que soldados ucranianos no Oriente Médio usam drones interceptadores nacionais para derrubar drones iranianos Shahed para seus parceiros.
Esses interceptadores agora estão sendo integrados às defesas aéreas dos estados do Golfo, e a Ucrânia está deixando muito claro que está disposta a fornecer mais, desde que as nações que está ajudando estejam dispostas a oferecer seu apoio. Zelensky afirmou em março que até 1.000 drones interceptadores ucranianos poderiam ser enviados diariamente ao Golfo. Isso é ainda mais provável se parceiros da Ucrânia no Oriente Médio ajudarem a financiar a produção de drones. Esse é um acordo de troca mútua, que representa uma situação vantajosa para a Ucrânia, pois permite construir interceptadores que fortalecem parcerias e reforçam suas próprias defesas. Esse último ponto é especialmente importante, já que quanto mais interceptadores a Ucrânia puder construir para si mesma, mais ela alcança dois objetivos. A Ucrânia pode comprovar ainda mais a eficácia de uma tecnologia já atraente para o Golfo e que pode ser requisitada globalmente em breve. Os interceptadores da Ucrânia são baratos, lembre-se disso, e também são simples de usar. A Al Jazeera relata que eles são pilotados por operadores de drones, que usam óculos especiais de visão em primeira pessoa, ou FPV, para guiá-los em direção aos drones de ataque que se aproximam. A Ucrânia tem vários drones interceptadores, muitos criados em 2025. O Sting é talvez o mais famoso, pois pode atingir velocidades de até 343 km, ou 213 milhas por hora, e utiliza câmeras de imagem térmica para localizar alvos. Com formato de bala, o Sting também é uma representação perfeita do que um drone interceptador faz, que é usar uma combinação de sua própria energia cinética e, em alguns casos, uma ogiva muito pequena para atingir um drone Shahed carregando uma ogiva grande. Essa colisão faz o Shahed explodir e se tornar irrelevante. Outros drones interceptadores ucranianos são o P-1 Sam e o Bullet, ambos produzidos por impressão tridimensional. O Bullet ainda usa inteligência artificial em seus sistemas de orientação. A Ucrânia tem opções para qualquer parceiro internacional interessado em comprar. Se trabalhar direto com esses parceiros, como faz com as nações do Golfo, poderá vender seus drones interceptadores e financiar a guerra contra a Rússia. Depois, a outra parte do acordo entre a Ucrânia e parceiros do Golfo. Zelensky afirmou que estados do Golfo que usam drones ucranianos também financiam sua produção. Isso é crucial para a Ucrânia, pois os interceptores são chave na defesa aérea contra a Rússia. No dia 1º de abril, a Defense News informou que a Ucrânia alcançou uma taxa de interceptação de 89,9% contra mísseis e drones russos. Isso é notável por ser uma melhora clara em relação aos meses anteriores. Em fevereiro, a taxa de interceptação foi de 85,6%, o que já representava um grande salto em relação à taxa de 80,2% registrada em dezembro de 2025. Observamos uma melhoria na interceptação, coincidindo com a introdução de mais drones interceptadores pela Ucrânia em sua defesa aérea. As defesas aéreas da Ucrânia agora estão melhorando a ponto de conseguirem neutralizar a crescente dependência da Rússia dos drones de ataque de longo alcance do tipo Shahed. A Ucrânia busca uma taxa de interceptação de 95% e espera financiamento para produzir 2.000 drones interceptadores por dia. Enviar soldados para o Golfo para demonstrar a eficácia desses drones é uma ótima maneira de fazer isso. O dinheiro vai começar a entrar quando as nações do Golfo comprarem mais interceptadores da Ucrânia, o que, por sua vez, permite que a Ucrânia construa mais desses mesmos drones que está vendendo, para que possa se defender da Rússia. É um ciclo de aprimoramento da defesa aérea que a Rússia nunca previu. Talvez só exista porque a Rússia usa a tecnologia iraniana contra a Ucrânia. O ciclo da vida militar continua, e são Rússia e Irã que agora estão se encontrando nas garras do leão ucraniano. Mas há outro fator que contribui para que as nações do Golfo estejam tão interessadas em colocar as mãos nos drones interceptadores ucranianos e nos soldados que sabem usá-los. Antes de começarmos, se você gosta desse tipo de análise, inscreva-se no The Military Show. Explicamos tudo semanalmente. Então, o outro fator. Já mencionamos isso antes. O preço é muito bom para as nações do Golfo que estão comprando os interceptadores da Ucrânia agora. Essas nações do Golfo estão equipadas com sistemas de defesa aérea que disparam mísseis contra ameaças que se aproximam. Tudo isso é muito bom quando estamos falando de confronto entre mísseis. Porém, ao usar mísseis de defesa aérea para derrubar Shahids, há uma diferença de custos. Veja os interceptores Patriot PAC-3, por exemplo. A Business Insider diz que esses mísseis custam 3,7 milhões de dólares cada. Já um drone Shahed custa ao Irã até 50 mil dólares. O Irã consegue produzir 74 drones Shahed para cada míssil PAC-3, o que rapidamente sobrecarrega defesas aéreas incapazes de lidar com armas baratas do Irã. A resposta óbvia é optar por algo ainda mais barato, e é aí que entram em cena os drones interceptadores da Ucrânia e os especialistas que os estão operando no Golfo.
Interceptadores ucranianos podem custar $1.000 para serem produzidos, virando o jogo contra a estratégia do Irã. Agora são 50 drones interceptadores para cada Shahed, não mais dezenas de Shahids por míssil. Mesmo com o preço de exportação mais alto, de cerca de $6.000, citado pela Business Insider, ainda é possível construir 9 interceptadores pelo valor de um Shahed. Os parceiros da Ucrânia no Golfo deixaram de gastar muito para destruir Shahids de forma mais econômica. E para fechar com chave de ouro as parcerias crescentes que a Ucrânia está construindo no Golfo, o que estamos vendo dos drones interceptadores de hoje é apenas um ponto de partida. Em 9 de abril, o Kyiv Post informou que fontes russas afirmam que a Ucrânia criou uma nova estratégia para ampliar o alcance de seus drones FPV. Esses drones agora estão sendo equipados com asas, em uma iniciativa que, segundo o veículo, tem como objetivo criar drones interceptadores, capazes de atacar aeronaves russas e outros alvos a uma distância maior. A Ucrânia não está se acomodando em relação aos seus drones interceptadores. Ela está tornando esses drones mais fortes e ainda mais impressionantes, o que pode beneficiar os países do Golfo, que estão colaborando com a Ucrânia. A história tem duas partes. Uma trata do já conhecido trabalho da Ucrânia no Golfo. Drones interceptadores estão chegando em grandes quantidades e sendo usados para derrubar Shahids iranianos antes de causarem danos. A segunda parte é que os especialistas da Ucrânia não estão apenas dando conselhos, eles estão se envolvendo. Eles destroem Shahids iranianos para parceiros do Golfo, numa ação planejada para fortalecer a posição da Ucrânia no Oriente Médio. É também uma ação que vai enfurecer o Irã. Vou falar sobre isso. Para a Ucrânia, isso mostrou seu papel ativo no Golfo, pois tem muito a ganhar com esses relacionamentos. No fim de março, a Ucrânia anunciou parcerias de defesa de 10 anos com 3 estados do Golfo, após a visita de Volodymyr Zelensky ao Oriente Médio, incluindo Catar, Jordânia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, ou EAU. Dos 4, só a Jordânia não assinou os acordos de defesa de 10 anos, o que indica onde os drones interceptores da Ucrânia atuam agora. Zelensky evita citar países, mas 3 acordos de defesa indicam que seria Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos ou até os 3. Nessas parcerias, a Ucrânia faz mais do que fornecer drones interceptores, revela Volodymyr Zelensky. Não apenas interceptores, mas também linhas de defesa, softwares e sistemas de guerra eletrônica. Adotamos uma abordagem sistêmica para isso, afirmou o presidente da Ucrânia sobre os acordos. Em troca, a Ucrânia está recebendo o combustível, os recursos energéticos, as armas e o dinheiro que já mencionamos. Além disso, está ganhando algo que no longo prazo pode ser ainda mais importante do que essas 4 coisas: influência no Oriente Médio. A Ucrânia passa por uma transformação notável que dificilmente teria ocorrido sem a decisão de Vladimir Putin de invadir o país há mais de 4 anos. Vimos essa transformação acontecer ao vivo. A Ucrânia passou de ser um ator secundário, especialmente em regiões do Oriente Médio, para um país que precisava do apoio dos aliados ocidentais para sobreviver ao ataque inicial da Rússia. Esse apoio permitiu à Ucrânia fortalecer sua posição na Europa e no Ocidente. A influência cresceu. À medida que a guerra na Ucrânia se estendeu por vários anos, a Ucrânia desenvolveu uma indústria de defesa nacional que é a inveja de muitas outras nações. Sim, ainda recebe apoio, mas tornou-se líder global em drones. Com esse avanço, a Ucrânia abriu espaço para parcerias como as atuais no Oriente Médio. Um país que antes apenas recebia, agora também fornece. E a Ucrânia está completando essa transformação, enquanto a influência da Rússia nas próprias regiões onde a influência ucraniana cresce está em declínio. No Oriente Médio, Putin pode perder o Irã como parceiro, dependendo do resultado da Operação Fúria Épica. Ele perdeu toda a influência que poderia ter sobre outras nações do Golfo, atualmente visadas pelo Irã. Putin perdeu influência na Síria e na Europa vê a maioria dos países despertar para a ameaça que representa, apesar de tentar intimidar todo o continente. O Atlantic Council aponta que países da OTAN recorrem à Ucrânia para fortalecer suas defesas contra a máquina de guerra russa. Quem sabe? Talvez vejamos operadores ucranianos de drones interceptores derrubando drones Shahed russos sobre Polônia e Romênia, como já ocorre no Golfo. E tem também os Estados Unidos. É justo dizer que o relacionamento da Ucrânia com os Estados Unidos tem sido difícil no último ano, até mesmo contencioso em alguns momentos. As negociações de paz lideradas pelos Estados Unidos entre Ucrânia e Rússia não avançaram de verdade em questões importantes, e a Ucrânia teve que lidar com o fato de os Estados Unidos estarem dando mais atenção ao Irã do que ajudando o país a enfrentar sua crise com a Rússia nos últimos meses. Zelensky tenta contornar esses problemas.
Segundo a AP News, o presidente ucraniano pediu aos enviados dos Estados Unidos, Jared Kushner e Steve Witkoff, que visitem Kiev e sugeriu uma negociação trilateral com a Rússia. Qual a relação da Ucrânia enviar soldados ao Golfo para derrubar drones Shahid? Simples. A Ucrânia está provando aos Estados Unidos que pode ser muito mais útil como aliada direta do que os americanos talvez tenham percebido. O que estamos vendo em tudo isso é o compromisso da Ucrânia. Enquanto Donald Trump critica as nações da OTAN por não fazerem nada para ajudar os Estados Unidos a reabrir o Estreito de Hormuz, a Ucrânia está usando seus drones interceptadores para derrubar uma das principais armas que o Irã usa para manter essa via marítima vital fechada. Os Estados Unidos precisam prestar atenção. Se a Ucrânia jogar bem suas cartas e enviar mais pessoal para o Golfo para ajudar diretamente os Estados Unidos, assim como tem feito com as nações com as quais está trabalhando até agora, podemos ver uma nova evolução no relacionamento entre Ucrânia e Estados Unidos. A atuação da Ucrânia no Golfo agora pode ser crucial para convencer Donald Trump a apoiar mais o país contra a Rússia. Interceptadores que partem de navios de guerra americanos e protegem bases em países do Golfo podem ajudar bastante a Ucrânia contra a Rússia. No mínimo, Volodymyr Zelensky pode ser capaz de usar a disposição da Ucrânia em se envolver como uma forma de convencer os Estados Unidos a não aliviar a pressão das sanções sobre a Rússia. Esse é o objetivo de longo prazo para a Ucrânia. O desafio ao enviar soldados para controlar interceptadores no Golfo é que o Irã está furioso. O Irã já alertava a Ucrânia para não se envolver no conflito no Golfo desde 14 de março. Parlamentares iranianos chamaram a Ucrânia de alvo legítimo por ela ajudar Israel com drones. Agora a Ucrânia foi além. Tem soldados no Oriente Médio e apoia várias nações alvo do Irã. Isso pode indicar que o Irã aumente hostilidades contra a Ucrânia? Talvez, mas é difícil, pois está ocupado com a Operação Fúria Épica. Se a Ucrânia retomar suas ações no Golfo após o colapso do cessar-fogo entre Estados Unidos, Israel e Irã, pode haver mais cooperação entre Irã e Rússia, impactando a Ucrânia em seu território. Aparentemente, a Ucrânia está disposta a apostar, pois tem mais a ganhar com suas ações no Golfo do que a perder ao irritar o Irã. Drones interceptadores estão se mostrando valiosos para a Ucrânia de várias maneiras. E agora é até possível que o Japão entre na jogada na região do Golfo. Não diretamente. Porém, o Japão fornece à Ucrânia um novo drone interceptador, que pode chegar ao Oriente Médio caso a Ucrânia o utilize lá. Quer saber sobre a nova geração de interceptadores? Veja nosso vídeo sobre a parceria entre Ucrânia e Japão. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para acompanhar nossa análise dos eventos na Ucrânia e no Golfo. Obrigado por assistir.